hoje vamos estar a falar sobre reconstrução da nossa vida sentimental. Então, nós temos aqui os nossos irmãos, o casal Libânio. Posso então orar rapidamente para começarmos? Amém. Amém. Obrigada, Senhor Jesus, porque a Tua presença, ó Pai amado, já está aqui no nosso meio. A Tua palavra diz, onde estiverem 2, 3 ou mais em Teu nome, ali Tu te fazes presente. Nós cremos que Tu és omnisciente, omnipresente e omnipotente, ó Pai amado. Então, Pai amado, que Tu, Senhor Jesus, possas abrir os nossos sentidos espirituais, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, que ela possa cair nos nossos corações, ó Pai amado, e produzir frutos, ó Pai amado. Que os nossos corações, ó Pai amado, estejam preparados, não como um solo infértil, mas fértil, Senhor, para produzir, para crer que o Senhor falará conosco. No nome de Cristo Jesus, ó Pai, abençoa, ó Pai amado, o pregador desta tarde, Senhor Jesus, sei com ele, em nome de Cristo. Pai amado, tira todo impedimento, tira todo nervosismo, tudo aquilo que o inimigo tem causado no nosso meio, Senhor, para nos distrair, para nos desviar do foco, mas que Cristo Jesus seja o centro deste lugar, em nome de Jesus. Amém. 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 Confesso que estou um pouco nervoso, mas a graça do Senhor nos basta. Amém. Então, hoje vou começar. Fiz uma pequena divisão. Primeiro quero dar um pouco de continuidade àquilo que falamos há 2 dias atrás. E eu acho muito importante fazer esta divisão. Porquê? Porque existe algo que Deus necessita de tratar nos nossos corações. E principalmente são os sentimentos. Nós podemos ser muito espirituais, mas se nós não tivermos com o nosso coração alinhado ao coração de Deus, com os nossos sentimentos entregues nas mãos de Deus, nós não vamos deixar que a bênção chegue à nossa vida, ainda que a gente seja espiritual. Então, eu quis fazer esta separação, porque achei muito importante. As 3, 4 emoções que eu considerei as emoções primárias que podem afastar qualquer pessoa da promessa, a primeira é a ansiedade, a segunda emoção é a raiva, a terceira é a perda, e a quarta, a tristeza. Ou seja, temos aqui 4 sentimentos que influenciam e muito a vida de um ser humano, a vida de um relacionamento, seja em fase de namoro, seja em fase de casamento. Então, eu considerei que, pela experiência que eu passei, pela experiência que nós tivemos, eu considerei que estes são os 4 sentimentos em que, se começando a trabalhar desde já e pedindo a Deus orientação sobre isso, fica muito mais fácil quando estiverem a namorar, quando estiverem já noivado, quando estiverem juntos depois de casar, fica muito mais fácil criar o laço entre 2 e passarem a ser um. Então foi nisso que eu me baseei, na nossa experiência, e queria deixar primeiro uns versículos só de um pouco, digamos, de conselhos e um pouco de motivação sobre como ultrapassar um pouco isso. Então, podemos fazer a verificação para perdas e tristeza em Salmos, capítulo 31, versículo 24, que diz: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, podemos ver se estamos com um momento de tristeza ou de perda. Nós devemos sempre nos esforçar. É algo que Deus não vai fazer por nós. Isso é algo que tu tens que fazer por ti mesmo. É esforçar-te e ter bom ânimo. Porque tu, tomando posse disso, Deus vai te fortalecer o teu coração, todos os que esperam no Senhor. Para quê? Para alcançar a promessa. Então eu achei que seria muito importante fazer essa distinção. Aqui, para a raiva, quando nós estamos num momento de raiva, porque todos nós somos seres humanos e ninguém consegue dizer, eu nunca vou sentir isso ou eu nunca vou sentir aquilo.
nós não conseguimos prever o dia do amanhã, nós não conseguimos prever aquilo que vai acontecer em 5 minutos em relação às nossas emoções. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 19, para ajudar aqui um pouco também no sentido de orientação para que a raiva não tome posse, para que nós possamos ser um pouco sábios em lidar com a situação, eu escolhi este versículo que diz: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então vemos que nós devemos sempre ser tardios, tentar compreender o outro. Numa fase de namoro é muito importante não impor. Nós nunca devemos impor nada ao outro. Nós devemos dar a nossa opinião. E o resto do trabalho será feito em oração. Porque não vais ser tu que vais conseguir mudar a outra pessoa por imposição. Quando nós impomos algo a alguém, a outra pessoa vai se sentir desconfortável. E ao se sentir desconfortável, por momentos a pessoa pode dizer sim só para te agradar, mas depois de tantos sims, há de chegar um momento que a pessoa vai rebentar de ira. E então depois começa a cortar tudo. Então nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar. É muito importante ouvir. É muito importante ouvir o outro. É algo que tem que se começar a fazer desde antes de sequer ter um namorado. Devemos ouvir o irmão crente, porque pode ter uma palavra de Deus diretamente para nós, e muitas vezes levamos o nosso irmão em desconsideração. Pensando nós que às vezes somos mais espirituais que ele, mas Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente da situação. Então, só para focar que Deus quer que a gente não se ire. Porque nós não somos filhos da ira, somos filhos de Deus. O outro sentimento é a ansiedade. A ansiedade, para combater aqui a ansiedade, nós podemos nos deleitar nos braços do Senhor, como fala em Salmos, que é um versículo muito conhecido, mas existe aqui um outro versículo que sempre me chamou a atenção e que eu acho muito importante, que fica em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Ou seja, nós não devemos andar inquietos com coisa alguma. Se nós estamos inquietos é porque não conseguimos deixar tudo no altar de Deus. E é porque nós não estamos a descansar que Deus é Deus na tua vida sobre aquela situação. Então Deus, porque vai haver ansiedade no namoro, vai haver aquela ansiedade, um vai tentar puxar pelo outro para casar mais cedo e depois pode não ser na vontade de Deus, vai haver aquela ansiedade de querer controlar um pouco mais as coisas e como é que vai ser, como é que vai ficar, como é que é isto, como é que é o dinheiro, como é que é a casa. Deus é quem providencia tudo. Amém. Nós não tínhamos nada, não tínhamos dinheiro, não tínhamos casa, nós não tínhamos nada, a não ser o tudo que nós tínhamos, que era Deus. Então, tendo Deus, tu tens tudo. É o maior seguro de vida que tu tens na tua vida, é Deus na tua vida. Porque a mão de Deus, dele é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que tu pensas, sonhas ou imaginas. Porque nenhum homem consegue descrutinar, ou seja, nenhum homem consegue saber o pensamento de Deus, a não ser através do Espírito Santo. Porque vai ao mais profundo do coração de Deus. Então é algo muito profundo. Este aqui são as emoções que eu achei e considerei que devemos trabalhar para que o namoro seja mais fácil. Namoro é fase de conhecerem-se um ao outro. Para que no noivado não entrem naquela ansiedade de querer casar o mais rápido possível, mas organizarem-se para casar, estabelecendo uma data e colocando a data. Deus, essa é a data.
Se for da tua vontade, Senhor, nos ajuda a chegar lá. Então é muito importante reconstruir todos os passos, todos os obstáculos que vão aparecendo. Deus vai te ajudar a reconstruir a estratégia para conseguir obter a vitória. Então é muito importante colocar isto em prática. É algo maravilhoso, é algo simplesmente encantador, porque nós vivemos isso e nós queremos dizer aos outros, vivam e experienciem também. Amém. Porque nós tivemos momentos difíceis, Deus foi quem tomou o nosso coração para restaurar todas as coisas e para que tudo desse certo. E hoje estamos aqui para a honra e glória dele. Amém. E eu queria deixar aqui mais uns versículos para dar uma motivação, para dar uma força. Porque há coisas que eu quero frisar uma coisa. Há coisas que és tu que tens que fazer, há coisas que não és tu que tens que fazer. E o mais importante é ter o discernimento. E esse discernimento só vai pela busca e parar para ouvir Deus. Então eu queria deixar aqui o livro de Josué, capítulo 1, o versículo 8 e 9. Amém? Amém. Que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Isto aqui é uma lição muito grande. Só vais ser próspero se fizeres conforme tudo o que está escrito. E todos nós queremos ser prósperos em todas as áreas da nossa vida, principalmente no relacionamento. Então, se nós cumprirmos os princípios do relacionamento que Deus nos manda, tu vais ser próspero para com a tua mulher e a tua mulher vai ser próspera para com o teu homem, quando Deus entregar. Então, é muito importante estar conectado com a palavra. É muito importante fazer parte do reino de Deus em ser e fazer o que está escrito. E então, prudentemente, te conduzirás. Ou seja, não é avançar com ansiedade. Não é avançar só porque tem que fazer. Não é avançar só porque as coisas têm que acontecer. Não. Farás prosperar o teu caminho e então, prudentemente, te conduzirás. Tu é que te vais conduzir a ti mesmo pelo Espírito Santo para chegares onde Deus quer que tu chegues pela palavra. Então é algo muito importante, porque Deus ainda diz mais: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Toma posse dessa palavra. Amém. Toma posse dessa palavra no teu coração. E por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, fala essa palavra. Caminha com o Senhor e vais ver que tu vais conseguir ter a estratégia, porque Deus é quem te vai dar a estratégia sempre no namoro ou numa fase de reconstrução da tua vida, porque muitas vezes pensamos: minha vida não está a acontecer nada, então tenho que fazer alguma coisa. Às vezes é Deus a te guardar. E então nós não devemos apressar as coisas, devemos simplesmente pedir a Deus: Deus, ajuda-me a andar prudentemente no teu caminho e em todas as áreas da minha vida para que eu possa alcançar aquilo que tu tens para a minha vida. É muito, muito poderoso, porque eu agora queria voltar a Filipenses 4, eu já li o versículo 6, mas eu queria ler o versículo 7. Porque depois de fazerem tudo isso que eu acabei de dizer e de ler da palavra de Deus, diz assim, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Ou seja, Deus vai te guardar com a sua paz. Por isso é que Ele quer que tu não estejas inquieto com coisa alguma, nem te preocupes com aquilo que há de acontecer, porque só o futuro a Deus pertence. Amém? Amém. Era neste sentido aqui que eu queria me frisar, porque eu estive a meditar com Deus, estive a falar com Deus e perguntei, Deus, como é que eu posso exprimir para que as pessoas entendam o que é a reconstrução e o estar pronto para reconstruir e construir um namoro, para que os nossos sentimentos estejam alinhados, para que nós possamos ser um em Cristo. Porque Deus quer levar tudo à unidade de Cristo. Sermos um. Para que o Espírito Santo testifique com um e testifique com o outro. É muito, muito importante. Então eu ainda queria ler aqui mais um versículo que fica em Romanos 12, versículo 11, que diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nós devemos sempre ser fervorosos em servir a Cristo, servir a Deus e a servir os outros. Então, quando nós estamos no processo de namoro, lidando com os sentimentos, o objetivo não é buscar o seu próprio interesse. O objetivo é buscar o interesse do outro. É o servir o outro. Porque nós, quando estamos num namoro, temos que ser verdadeiros e transparentes. Não podemos colocar máscaras e temos que aprender a ser moldados um para com o outro. Para que os sentimentos de um e os sentimentos do outro possam ser trabalhados e moldados. Servindo sempre a Deus, independentemente se depois existe alguma quebra, alguma luta forte, independentemente do que aconteça, ser sempre fervorosos no Espírito. Amém. Amém? Porque quando nós tivemos um momento em que estávamos separados. E quando nós estávamos separados, a única coisa que nos fez levar até a restauração do nosso namoro foi sermos fervorosos no Espírito. Ela com a sua intimidade com Deus e eu com a minha intimidade com Deus. Ainda que eu tivesse uns sentimentos por ela, diferentes dos iniciais, porque já estávamos afastados, e ela tinha alguns sentimentos diferentes dos iniciais por mim, já não era amor, mas haviam outros sentimentos ruins à mistura. A única coisa que nos fez prosseguir em frente foi sendo fervorosos no Espírito, buscando sempre o cuidado e a mão de Deus, porque só a mão de Deus é que nos vai resgatar do mais profundo abismo e do vale da sombra da morte. Então, é muito, muito importante estes ensinamentos, porque foi aquilo que Deus utilizou na nossa experiência difícil, porque não tinha como voltar, e Deus fez e voltamos. Para a honra e glória de Deus. Porque o Espírito Santo vai testificando. O Espírito Santo vai testificando e trabalhando, é verdade. Vai dizendo. Eu queria agora pegar aqui em Neemias, capítulo 1, versículo 3 e 4. Amém. Amém. E diz assim: e disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queria ficar aqui, nestes dois versículos, porque estes dois versículos parece que só quando tu passas por uma experiência muito, muito difícil é que tu vais perceber que os que restaram no cativeiro muitas vezes somos nós, os que estão na província. Às vezes nós nos sentimos que estamos longe, que Deus não nos ouve, que Deus não quer saber, como se Deus, eu preciso da tua resposta sobre esse namoro, eu preciso da tua resposta, eu sinto-me abandonado, eu sinto-me desamparado, eu sinto-me... Mas Deus levanta sempre alguém. E neste caso levantou Neemias. E Neemias a primeira coisa que fez foi
ouvindo estas palavras, ele sentou-se e chorou, para ver que nós somos espirituais, mas também temos sentimentos. E os sentimentos são tão importantes como o espiritual. Então, o choro dele foi por aquele povo. O teu choro tem que ser pela pessoa que tu amas ou que tu vais amar. Para que aquela pessoa possa estar um pouco mais ligada a Deus e para que essa pessoa possa ser a cada dia restaurada e renovada na presença de Deus. Porque muitas vezes vêm as aflições, as dificuldades, muitas vezes vamos nos sentir cansados e então vamos ter que tomar uma atitude. E a atitude é jejuar e orar. O jejum e a oração são as únicas coisas que libertam castas. Foi isso que Jesus ensinou. Quando os discípulos não conseguiam libertar um demónio, foram ter com Jesus e perguntaram porquê que nós não conseguimos expulsá-lo. Certas castas só saem com jejum e oração e nós não estamos a lutar contra carne e sangue. Muitas vezes a falta de conhecimento faz com que as pessoas tomem atitudes erradas. Por isso é importante adquiram o conhecimento da palavra e depois orem, jejuem, para que Deus dos céus comece a trabalhar. E foi exatamente isso que Deus fez. Neemias teve que tomar uma atitude de orar para dar legalidade a Deus sobre aquilo que estava a acontecer. E depois, quando vocês podem perceber, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, já começa a haver uma renovação e uma transformação daqueles muros. Então teve que haver também uma renovação e uma transformação do meu ser para com ela e o dela para com o meu. É muito importante estar aberto. O nosso coração tem que estar aberto para ouvir. É muito, muito importante. Daí eu ter procurado e buscado aquele versículo. Temos que estar prontos para ouvir e tardios para falar. Porque é aí que nós vamos ser moldados e vamos pedir sabedoria a Deus para orarmos em conformidade com aquilo que Deus coloca no coração e Deus vai trabalhando e confirmando as coisas. Muitas vezes vamos sentir tristes, muitas vezes vamos sentir abatidos, mas em tudo levai a oração a Deus, as tuas petições, tudo. Eu queria frisar aqui 4 palavras. Oração, jejum, perseverar na palavra e consagrar tudo o que tu fazes para alcançar a promessa. Eu vou repetir: oração, jejum, perseverar na palavra e consagrar tudo o que tu fazes a Deus para alcançar a promessa. Amém? Amém. Eu queria deixar aqui ainda mais alguns versículos para ainda afirmar aquilo que Deus tem colocado ao meu coração sobre a palavra. Queria deixar aqui o Salmo 31, versículo 3. Porque eu só quero pedir mesmo confirmações a Deus para que nós possamos entender aquilo que Ele é para nós. E aquilo que nós somos e devemos ser e estar para com Deus. Então, capítulo 31, versículo 3 de Salmos, que diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me. É muito importante pedir orientação, direção em tudo na tua vida. Principalmente os teus sentimentos estarem alinhados à palavra para poder estar pronto para receber quem Deus quer que tu recebas. Porque quanto mais tarde tu fizeres isso, mais tarde Deus vai te entregar a bênção. Porque significa que nós não estamos preparados para receber. E muitas vezes nós queremos apressar as coisas, mas Deus está a dizer: espera, ainda tens que ser moldado nessa área, e só depois é que eu posso entregar, para não criar um choque entre duas pessoas, porque os sentimentos para Deus é algo precioso. Porque Deus é Pai e nós somos filhos.
Um pai não gosta de ver um filho triste. Um pai gosta de cuidar e ver o filho alegre. Então é desse jeito que Deus quer trabalhar com cada um de nós e quer trabalhar contigo. Amém? Amém. Romanos 12, a mesma, que já tínhamos entrado neste capítulo, o versículo 21, porque quando os nossos sentimentos às vezes estão à flor da pele, como se costuma dizer, diz assim o versículo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Depois de seres moldado, transformado, depois de estares na palavra, ainda que venham à tua cara te espezinhar, tu tens de sempre dar o bem, porque essa é a tua natureza. E isto serve para um relacionamento que nós devemos dar sempre o bem. Às vezes eu não estou tão bem num dia e ela está melhor do que eu e eu posso dar alguma resposta menos boa por causa do meu estado de espírito. Mas ela não me vai atacar por eu dar uma resposta às vezes menos boa, ao contrário. Então devemos sempre dar o bem, porque é isso que Deus quer que a gente faça. Porque Deus quer que a gente ame a Deus em primeiro de tudo e depois amar o próximo como nos amamos a nós. Com respeito, com amor, com dedicação, com serviço. Amém. Queria agora passar para o versículo de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Ainda que a gente esteja a namorar ou não, existe algo que Deus quer que a gente faça sempre. Diz assim, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Lá está, Deus não quer que a gente viva inconstante. Porque quem vive inconstante não consegue alcançar as promessas de Deus. Então Deus precisa primeiro trabalhar em tudo aquilo que já foi falado, para que depois possas alcançar, ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então vemos que nós devemos sempre, em primeiro de tudo, fazer o trabalho para Deus, a obra de Deus, mas sempre ser firmes e constantes em tudo o que fazemos na nossa vida. Como a palavra diz, devemos dizer sim, sim e não, não, porque tudo o que provém disso é do maligno. Vamos passar agora aqui a Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que diz: se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito. Ou seja, ser firmes e constantes, andando sempre, vivendo no Espírito e andar também no Espírito. Isso é o quê? Andar na palavra e o Espírito Santo confirma aquilo que tu tens para viver e aquilo que tu tens que fazer, como vimos em Salmos 31:3, guia-me. O salmista estava a pedir a Deus para Deus o guiar e encaminhá-lo. E agora eu queria passar para Neemias outra vez. Eu sei que estamos a saltitar um pouco, mas nós temos que aprender com a palavra. Amém. E a palavra é vida para os nossos ossos secos. É aquilo que nos vai trazer o fruto, é compreender o que está escrito. Então queria passar para Neemias, capítulo 2, versículo 17, que é o tema, e o versículo 18. Que diz: então lhes disse: bem vedes vós a minha miséria, em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Ou seja, quando Deus fala contigo para fazeres alguma coisa sobre o relacionamento, Deus quer que tu edifiques, e se estiver quebrado por alguma atitude, Deus quer que tu reedifiques.
Porque Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de construção e de reconstrução quando os filhos falham. Amém. Então eu quis pegar neste versículo, porque este versículo, apesar de ser o tema, é um versículo muito importante para nós construirmos os nossos sentimentos e reconstruirmos os nossos sentimentos conforme o que diz a palavra. Porque é uma transformação, é algo que é necessário cada um de nós passarmos. Amém? Amém. E não só. Deus vai sempre levantar pessoas para te ajudar a reedificar aquilo que está errado na tua vida. Seja um sentimento, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento. Ou mesmo na espera. Deus vai sempre levantar alguém para dar uma palavra, para dar um conforto e para te ajudar a seres moldado para que tu possas viver aquilo que Deus quer que tu vivas. Então, Neemias ainda disse, então lhes declarei, no versículo 18, como a mão do meu Deus me fora favorável. Deus quer que nós experimentemos a sua e agradável vontade e acompanhado com a vontade e com a promessa, vem aqui sempre a mão do Senhor sobre a tua vida. Amém. É muito importante ter a mão do Senhor sobre a tua vida e saber que a mão do Senhor está lá. Ter essa consciência. Amém. Porque senão, aí os nossos sentimentos vão fluir outra vez e já não vamos estar preparados e vamos ter que voltar à estaca zero para que Deus continue a trabalhar. Então vai estar sempre para trás e para a frente e nós nunca chegamos a alcançar a promessa. Como também as palavras do rei que ele me tinha dito, então disserem, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Mais uma vez, esforçaram. É algo que eu quero deixar muito claro. Há coisas que é Deus a fazer, há coisas que és tu a fazer. O esforçar, como já vimos, é da tua parte. E é sempre para um sentido, para o bem. Deus não quer que a gente se esforce para o mal. Deus quer que a gente se esforce para o bem, para edificarmos, para juntos nos levantarmos em Cristo Jesus, para que os nossos sentimentos, para que a nossa vida sentimental, para que o nosso namoro, nossa espera, noivado, casamento, tudo corra como Deus tem preparado, que é o melhor. Amém. Amém? Amém. Amém.